Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo aí desta sexta-feira. Saúde e vida começando ao vivo. E hoje, você já sabe, né, 15 de julho, mas quero saber se você sabe também que hoje não é um 15 de julho qualquer não, que esse dia comemora, sabe o quê? O Dia Internacional do Homem. Pois é, por isso o nosso programa hoje, especial ao vivo, vai ser dedicado a eles. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem, as principais doenças, por que o homem ainda teima de não se cuidar? Pois é, quem vai dar algumas dicas, algumas orientações, olha só, é o médico que está aqui na tela comigo, é o Dr. Ubirajara Ferreira. Ele é médico urologista e vai ajudar a gente a entender as principais doenças que afetam os homens, dar dicas de como evitar. E doutor, por que o homem também evita médicos, né? Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo aqui com a gente, ao vivo, no programa Saúde é Vida, mas antes eu quero agradecer a participação do Dr. Ubirajara aqui comigo. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Viane, muito obrigado por me convidar. Eu acho que é uma ocasião muito importante, essa data é muito importante, para que a gente incentive um pouco os homens a ter um cuidado melhor e mais intenso com a saúde. Muito importante. Doutor, pesquisando um pouquinho sobre esse tema na internet, eu achei um dado aqui, olha, segundo o Sistema de Informação Ambulatorial, CIA, de 2016 a 2020, houve um aumento da procura do homem pelo médico de 49,96%. Só que mesmo assim as mulheres continuam na frente dos homens quando o assunto é saúde, é se cuidar. Doutor, tem uma explicação para isso? Por que o homem é tão teimoso e evita procurar ajuda médica? Bom, Viviane, eu preciso contar uma história que é uma teoria nossa em relação a essa questão, porque o que você está falando é um fato, né? A gente tem que saber por que o homem foge tanto, né? Por que tem tanto tabu, por que ele tem tanto medo de ir ao médico. Basicamente é o seguinte: se você for atrás, retroceder um pouco na idade, a hora que a menina fica uma mocinha, começa o seio crescer, ela começa a menstruar, começa a ter assim, modificações hormonais no corpo e na mente, a primeira coisa que a mãe faz, 95% das mães levam a menina ao ginecologista. Eu imagino que você deva ter ido ao ginecologista nessa fase. Todas fazem da mesma maneira, que é uma atitude certa, para explicar o que aconteceu, como é que é a menstruação, uma série de modificações. Se você for ver que os homens também têm as mesmas modificações, não as mesmas, mas modificações importantes, hormonais, ele começa a ter, a voz começa a engrossar, ele começa a ter crescimento de pelificação pelo corpo, o interesse do sexo oposto, começa a ter algumas alterações ou inovações sexuais, né? A masturbação, uma série de coisas começam a acontecer. Raramente o pai leva o menino ao urologista. Ele passa essa fase dos 12 aos 18, 20 anos descobrindo por si só, ou hoje pelas mídias sociais, antigamente era pelos amigos, não tinha acesso. Raramente o pai conversa sobre isso. Quando ele chega aos 40 anos, que é uma idade, vamos dizer, em chave, que ele começa a precisar de médicos, ele não vai ao médico, ele acha que não precisa. Então ele tem medo de tomar injeção, ele tem medo de tomar vacina, ele desmaia quando tem que pegar a veia dele. A menina já está acostumada a ver sangue todos os meses. Então, essa questão que é cultural é muito diferente do sexo. Né? O menino, o homem, depois, ele começa a ter uma certa distância, vamos dizer, de proteção aos médicos. Quando ele precisa ir, ele só vai quando tem dor, quando tem alguns sintomas. É raro o indivíduo adulto, jovem ou não tão jovem, ir ao médico sem ter nenhuma dor. A menina não, a mulher não, ela vai regularmente. Então, eu acredito que essa questão ocorre lá na tenridade. E quando ele chega em idades mais avançadas, ele começa a ter uma certa, entre aspas, aflição. Por isso que os homens são muito mais patíficos do que as mulheres em relação à dor, a sangue, e contato com o médico, eu acho. E doutor, o senhor disse aí, né, o homem procura o médico quando já está com dor. Muitas vezes, quando chega o paciente aí
aquilo que poderia ter sido evitado já está em fase avançada. Exatamente. A gente tem a constituição física, corporal, orgânica, ela foi muito sábia em várias coisas, mas eu imagino que falhou em algumas. Por exemplo, a dor é essencial para a proteção do ser humano, seja da mulher ou do homem. Se ele não sente dor, principalmente o homem, ele está acostumado, eu não tenho dor, eu não tenho nada. E se a gente for fazer um leque de visualização das doenças, existem várias doenças, até graves, que não apresentam dor, nem na fase inicial, nem na fase intermediária. Eu te explico algumas. Por exemplo, o diabetes não causa nenhuma dor. Tem muitos indivíduos, sejam mulheres ou homens, que só vão ter sintomas, por exemplo, quando entrar em coma diabético. Isso é muito comum. O indivíduo que tem, por exemplo, uma falta de sangue chegando ao cérebro, que pode levar a um acidente vascular cerebral, muitas vezes ele não tem nenhuma dor. Ele vai ter algum problema quando ele tiver realmente um acidente vascular. O infarto é a mesma coisa. A hipertensão, tem vários indivíduos que são hipertensos que não sabem que são hipertensos, eles não fazem uma medida de pressão, mas eles são hipertensos muito graves, só vão ter algum tipo de procura médica quando eles tiverem sintomas desses. O câncer de próstata, por exemplo, que é o câncer mais comum no homem, depois de câncer de pele, ele só vai procurar, muitos homens só vão procurar o urologista quando tiverem sangue na urina, quando tiverem muitos sintomas urinários, que às vezes a doença já é avançada. Então, infelizmente, o fato de não ter o sintoma faz com que o homem, principalmente o homem, menos a mulher, o homem não procure o médico. Isso é uma falha do homem. Né? Por isso que a gente faz campanhas de avaliação periódica e tenta conscientizar o homem a ir ao médico antes de ele ter dor. Doutor, eu estava vendo que algumas doenças acabam afetando mais aí os homens. Eu até separei algumas aqui para a gente conversar, mas antes eu quero lembrar você de casa que o Saúde é Vida desta sexta-feira à tarde é ao vivo e a sua participação é fundamental. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, anota aí e no decorrer do meu papo aqui, da minha conversa com o doutor Ubirajara, se tiver alguma dúvida, manda pra gente que o médico responde aqui na hora. A nossa intenção não é deixar você de casa sem resposta. Então anota nosso WhatsApp. Tem alguma dúvida? É só mandar que a gente responde ao vivo. Doutor, então vamos falar um pouquinho sobre essas principais doenças que afetam os homens. O senhor citou aí diabetes. Ela está aqui também no ranking das principais doenças. O que é diabetes? Como que afeta os homens? Basicamente, nós temos dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que dá mais em jovens, indivíduos que, às vezes, não têm idade já tem algum comprometimento em relação a isso, ou seja, aumento de glicose no sangue. Esse aumento de glicose no sangue, que é o açúcar que nos dá energia, ele é importante, mas é importante para a nossa energia do dia a dia. Mas quando está um nível muito aumentado, por falta, por exemplo, da insulina, que é um hormônio que tira essa glicose do sangue e leva para as células, por falta disso, ele começa a ter um excesso dessa substância e essa substância começa a se depositar em vários órgãos. Então, a doença, o diabetes, é por depósito exagerado dessa substância em vários órgãos. E o diabetes tipo 2, por exemplo, ocorre no indivíduo mais idoso, por exemplo, que ele é obeso, chega aos 50 anos, uma obesidade acima do normal, ele começa a ficar intolerante à insulina, ou seja, ele tem insulina, só que a insulina não age, e aí continua tendo glicose aumentada. Então, essa glicose, ela é nociva em níveis aumentados, ela pode causar uma série de coisas, aí começa lesão no coração, em vasos importantes, vasos do coração, vários
irrigações, vasos que levam irrigação ou trazem irrigação de cérebro, rim, fígado. Esses vasos são cometidos por esse problema de aumento de glicose no sangue. Então, o paciente tem hipertensão, ele pode ter falência renal e assim por diante. Esta doença, em boa parte da evolução dela, é assintomática. Então, se o indivíduo não fizer periodicamente, aí varia um pouquinho esse intervalo, cada ano, cada 2, 3 anos, se ele tiver, por exemplo, parentes que tenham tido mãe, pai, avós com diabetes, ele tem que realmente fazer a dosagem da glicose para ver se ele não tem essa glicose aumentada. Então, diabetes é uma doença grave e que, infelizmente, muitas vezes no início do acometimento não leva sintoma. O indivíduo só vai ver quando tem já alguma complicação dessa doença. Doutor, como o senhor disse, para detectar se a pessoa tem diabetes ou não, é um exame simples que o homem tem que fazer? Simples. É uma dosagem simples de glicose no sangue. Óbvio que depois a gente tem que fazer alguma detalhe em relação a isso, mas basicamente uma dosagem de glicose no sangue aumentada, ele pode já ser diagnosticado com diabetes. Doutor, a gente falou um pouquinho de diabetes. Na lista lá que eu encontrei, que das principais doenças que afetam os homens, tem ainda a doença hepática. O que seria, doutor? A doença hepática basicamente são ou as mais graves tumores hepáticos, aí depende um pouco do costume, dos vícios que o homem tem, mas existem outras doenças que aí sim dependem um pouquinho das atitudes alimentares ou práticas do homem, que são as hepatites. A hepatite ou a cirrose, por exemplo, o indivíduo que ingere muita bebida alcoólica, esse álcool ele tem que ser metabolizado, ou seja, retirado da circulação, esse excesso de álcool, pelo fígado. E se for em excesso, ele começa a ter um prejuízo nos hepatócitos, que são as células que funcionam para, digamos, essa limpeza do sangue que circula no fígado. E aí ele pode ter uma hepatite crônica, assim, vários tipos, isso pode ser infecciosa, também pode ser um vírus que leva a hepatite, né? Mas pode ser, por exemplo, uma doença sexualmente transmissível, a hepatite também pode ser transmissível sexualmente. Então, são as hepatites, algumas menos graves, outras mais graves, que podem acometer. Mas a gente tem que sempre prestar atenção que indivíduos que são por exemplo, têm nível de ingesta alcoólica acima do normal, eles podem desenvolver uma hepatite e depois cirrose, que às vezes é uma doença irreversível. Algumas hepatites fulminantes, por exemplo, com ingesta de medicamentos, existem alguns medicamentos que, usados em excesso, usados indevidamente, podem levar a hepatite medicamentosa, por exemplo. Uma lista muito grande de inflamações do fígado que podem lesar gravemente o fígado. E, às vezes, em relação ao fígado, a gente não tem como substituir, por exemplo, como existe no rim, fazer, por exemplo, hemodiálise, né? Ou diálise peritoneal ou hemodiálise, você substitui a limpeza do sangue por essa máquina, digamos assim. O fígado já não tem essa alternativa. Se ele tiver uma cirrose terminal, por exemplo, a única saída é fazer um transplante hepático. É uma cirurgia de uma elaboração bastante detalhada, né? E, obviamente, requer uma série de cuidados para ser bem sucedido. Doutor, o senhor falou aí cirrose. Cirrose também é uma das doenças que mais afetam os homens. Sim, porque a ingesta de álcool é muito maior nos homens do que a mulher, né? E às vezes é exagerada, né? Você sabe que o álcool, ele, à medida que você vai ingerindo mais e mais, você vai ficando tolerante ao álcool, né? Você vai, basicamente, o organismo, ele produz algum sistema de metabolismo que vai ficando cada vez mais preparado para quantidades maiores de álcool. Então, o indivíduo começa, por exemplo, com uma dose de aguardente por dia, e ele vai aumentando, depois o homem está tomando 5, depois de 3 anos, está tomando 10 por dia. E aquilo é uma coisa que vai se tornando cada vez mais
adequada a metabolizar essa quantidade de álcool. Né? Eles falam 1 litro de pinga por dia. E isso, obviamente, você exige muito que o fígado trabalhe para metabolizar esse excesso de álcool que você ingere. Chega uma hora que você destrói toda a reserva de células que precisam metabolizar essa quantidade de álcool. E aí ocorre a tal da cirrose, que é uma destruição parcial muito importante, às vezes, muito mais do que parcial, dos hepatócitos. Você tem uma fibrose, que é uma alteração cicatricial do fígado, ele não funciona mais. Isso é muito grave. Um pouquinho sobre o álcool. O cigarro também é outro problema? O tabagismo, doutor? Sim, o tabagismo também é um problema. Ele também afeta vários órgãos do organismo, né? Até por questão de produzir mais placas de ateromatose nos vasos, então ele pode acometer vários órgãos do corpo por essas placas que dificultam a irrigação dos órgãos, mas basicamente os 2 órgãos mais afetados no organismo são o pulmão e a bexiga. A gente sabe que indivíduos que têm câncer de bexiga, em 60% a 70% das vezes tem alguma associação com fumo, com cigarro, ou ativamente ou passivamente. Então, não é infrequente nós termos casos de filhos de fumantes inveterados. O filho não é fumante, mas ele conviveu com um fumante inveterado e ele apresenta câncer de bexiga, por exemplo. Ou câncer de pulmão, né? Por agressão direta do pulmão para o indivíduo que é fumante. Doutor, é impressão minha, as mulheres comem melhor do que os homens? Homem também come tudo errado, com isso vem a obesidade? Bom, eu sou homem, mas eu tenho um espelho em casa e eu sei, até por experiência própria, experiência de clínica, experiência de literatura, se nós formos ver, Viviane, o homem, por exemplo, é um homem solteiro, existem números que são impressionantes de descuido do homem solteiro. Se você imaginar, por exemplo, você pega um homem que tem câncer por qualquer motivo, que ele precisa tomar uma droga cronicamente. Eu não estou dizendo no nosso país, estou falando isso, é um experimento feito, uma análise feita mundialmente, estou falando até de números americanos. 50% dos homens que vivem sozinhos, quando eles são diagnosticados por câncer, ele tem que tomar um medicamento, ele não toma. Ele não faz esse uso. Quando o indivíduo é casado, os números são muito melhores. Porque ele tem a esposa que o obriga, a filha que fala para ele tomar o remédio, ou ir ao médico. Então, a mulher se cuida muito mais. Mas é estratosférica a diferença em termos de a noção de cuidado em relação ao homem. Então, isso que você está falando é muito uma verdade que é um fato, né? O homem normalmente ele não se cuida. Se a gente for passar para minha área mais estudo, por exemplo, que é câncer de próstata, se a gente for ver, por exemplo, os homens que procuraram um urologista para fazer um exame de próstata ou qualquer tipo de avaliação urológica, você vai ver que boa parte dos homens que vieram ao médico urologista numa fase que ele deveria vir, eles foram trazidos pela esposa. Ou a esposa trouxe, ou a esposa marcou a consulta, ou ele veio abaixo puxando a orelha mesmo. Então, é um percentual muito alto que a mulher influencia no cuidado do homem. Se ele deixar pelo homem, a coisa fica mais catastrófica ainda. Pra você ter uma ideia, existem estatísticas que mostram o seguinte, independente da condição financeira e intelectual, 50% a 60% dos homens que deveriam ir a um urologista para ver a saúde prostática não foram ainda. Se você for ver na mulher, esse índice cai para 10%, 20%, 15%. No ano de 2017, foi fechado um número interessante, no seguinte sentido: quantas mulheres foram ao ginecologista? Isso são dados do Ministério da Saúde. 7 milhões de mulheres foram ao ginecologista, em idade que deveriam ir.
homem, 2 milhões de homens foram ao urologista e idade que diminuiu. Então, a coisa é brutal, a diferença é brutal. Pegando o gancho aí da sua resposta, chegou uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Lembrando você de casa que a gente está ao vivo, Saúde é Vida de hoje, ao vivo, falando aí um pouquinho sobre a saúde do homem. Tem alguma pergunta, é só mandar para o nosso WhatsApp. A gente está ao vivo, claro, aqui pela tela da TV. E também você pode acompanhar por meio das nossas redes sociais. A gente está transmitindo tudo no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. Doutor, chegou uma pergunta aqui, bem relacionada a isso que o senhor estava falando agora, ó. A pessoa não quer se identificar, ela fala assim, não quero me identificar. Tenho 30 anos e há uns 20 não vou ao médico. Tenho medo, por qual especialidade eu deveria começar? Bom, ele tem 30 anos. Como eu disse um pouco antes, é natural que ele tenha medo, porque eu acho que ele falou que faz 20 anos, talvez ele tenha sido levado ao pediatra pela mãe dele, por algum motivo, e depois nunca mais. É natural você ter medo de ir ao médico, porque você não está acostumado, né? E geralmente, quando vai ao médico, sai lá com a indicação de algum exame, tem que tirar sangue, aí começa aquela catástrofe mental própria do homem jovem, no caso de 30 anos. Ah, eu acho o seguinte, a gente tem uma tendência de escolher médicos, né, que são especializados em tal gênero, sexo. O ginecologista é um médico da mulher, geralmente a mulher vai ao ginecologista. Eu não sei por que o homem não deva ir ao urologista. O primeiro médico que ele vai é o urologista. Porque às vezes ele tem algumas dúvidas sexuais, né? E é importante que ele vá ao urologista, mesmo para perguntar se o que como ele está vivendo vamos dizer, os contatos sexuais que ele tem, os contatos sejam de sintomas que ele pode ter, se isso é normal ou não, porque se ele não tem parâmetro, ele não sabe se é normal. Ele vai ter uma conversa de botequim, porque às vezes ele fala com um amigo dele é um super-homem, né? Ou seja, ele, obviamente, muitos que são indivíduos se arvoram a dizer que são super-homens, na realidade não são, né? E aí ele não tem parâmetro. Então, o parâmetro, quem pode dar é o urologista. Outro especialista que pode também orientar bem é o cardiologista ou o psiquiatra. Eu não estou aqui fazendo, sabe, uma autopromoção da minha especialidade, mas eu acho que, sim, são esses especialistas que deveriam ser procurados para uma orientação. Como o homem se preocupa até exageradamente com o desempenho sexual, talvez fosse melhor ele ir a um urologista e explicar o que está acontecendo, como é que está, se está tudo normal. Então, eu acho que seria um urologista que ele poderia conversar e tirar suas dúvidas, né? Até citou o exemplo, a mulher, quando quer ir ao médico, quer fazer aquele check-up, muitas vezes acaba procurando aí um ginecologista. E lá pede uma série de exames, né, para saber se está tudo ok. Quando vai num especialista, como o senhor disse, um urologista, um psiquiatra, enfim, acaba também pedindo, fazendo esse check-up todo? Para saber se está tudo em ordem, para depois sim encaminhar para algum outro especialista? Então, Viviane, existiu uma época, há uns 10, 15 anos atrás, eu estava até à frente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui do estado de São Paulo, nós fizemos uma campanha de conscientização do médico urologista para ser o médico do homem. E a gente fez uma série vamos dizer, educações, vamos dizer, complementares ao urologista para que ele se incentivasse a isso. Então, muitos realmente eles captaram a ideia e fazem hoje uma avaliação geral. Quem também faz isso muito é o geriatra, que é um indivíduo que tem uma visão mais, digamos, geral do paciente quando é procurado. Mas eu acho que o urologista está muito preparado a fazer essa avaliação. Sim, o urologista geralmente pede alguns exames, por exemplo, que são características de doenças que podem acometer o homem aos 40 anos. Vou dar um exemplo. Quando eu recebo homens em torno de 40, 50 anos, eu faço não só avaliação urológica, mas eu faço, por exemplo, ele pode ter algum problema de tireoide, que são os hormônios tireoidianos. Então, às vezes eu faço a avaliação se ele tem alguma alteração tireoidiana ou na história ou nos exames. Eu faço a avaliação, por exemplo, se tem algum problema colônico, algum
porque não é tão infrequente de ter transtornos de intestino grosso, por exemplo, uma colonoscopia, uma endoscopia alta. Eu peço para ele procurar um cardiologista, fazer lá um teste de esteira, para ver como é que está o coração. Então, eu acho que é um desperdício se o homem não procurar a tempo para que ele possa prevenir ou detectar doenças que são fáceis de serem detectadas. O homem, quando ele vai ao médico nessa faixa de 40 e 50 anos, o urologista ou o médico, seja, ele tem que advertir o homem de fazer algum exame geral, né? Se ele tiver uma doença rara, que seja difícil de detectar, bom, vá lá, não tem jeito, é uma doença rara, você não pode fazer uma avaliação inteira do corpo de 100 exames para encontrar uma doença rara. Mas as doenças que são menos raras, mais comuns, é muito difícil o indivíduo saber, por exemplo, que ele pode ter uma hipertensão aos 35 anos, ele pode ter um infarto ou um acidente vascular cerebral grave aos 45. Então, se ele souber que ele tem 35 anos, uma hipertensão, por um problema, por exemplo, pulmonar, será muito melhor para ele. Então, o que nós preconizamos? É que os pacientes que vão ao médico, também o médico tenha que prestar atenção, que exames gerais serão muito importantes para detectar essas doenças mais comuns, que você possa evitar algo grave depois de alguns poucos anos. Doutor, mais perguntas estão chegando aqui para a gente. Olha só, o Júnior do Padre Anchieta. Homem depois dos 40 anos, é bom tomar alguma vitamina? Não, eu sou frontalmente contra vitaminas assim, prescritas indiscriminadamente. Eu acho que a boa vitamina é a boa alimentação. Devido que se alimenta, a gente fala, repete sempre a mesma coisa, né? A boa alimentação. O que é a boa alimentação? É o prato colorido, né? Aquele prato, quanto mais colorido, melhor é, mais diversificado. Mas, assim, que ele tenha algumas... no prato, ele tenha não carne muito gordurosa, que ele tenha sempre uma variedade de verduras, de grãos, isso é importante, frutas. Agora, vitamina é para quem indivíduo que não consegue ingerir, né? E vitamina é aquele indivíduo que está acamado, ele tem algum problema, uma má digestão por algum motivo, não consegue se alimentar. Vitamina para indivíduo que é normal, que ele não tem nenhum tipo de acometimento que impeça que ele ingira, acho uma besteira. Eu acho que o indivíduo tem que se alimentar bem. Alimentação boa, bom sono, dormir adequadamente, isso é importante, e saber lidar com os problemas da vida do dia a dia, né? Acho que são as 3 melhores orientações para o indivíduo ter uma vida mais ou menos boa, e ele ir ao médico com uma frequência que seja a orientação que cada profissional lhe dará. Agora a gente falou um pouquinho sobre cirrose, chegou uma pergunta aqui, ó. Haroldo Costa, ele pergunta: é verdade que a hepatite vira cirrose? Já tive caso na família, preciso me preocupar? Não é toda hepatite que vira cirrose. As hepatites mais graves, por exemplo, podem levar à cirrose. Então, a hepatite C, por exemplo, em alguns casos, pode sim transcorrer e chegar até cirrose. Então, não são todas as hepatites, felizmente, que levam a cirrose. Mas o indivíduo que tem hepatite, ele tem que fazer um controle periódico, né? Isso depende um pouquinho do médico que orienta, a cada 6 meses, anualmente, ver como é que ele está se portando em relação àquela doença que pode ser grave. Mas não é toda hepatite que é tão grave assim. Tem hepatites que você tem, hepatite aguda, que você tem uma infecção viral, e isso você pode ter uma recuperação integral do seu fígado sem problema. Doutor, ainda tirando dúvidas do pessoal de casa, olha só, o Cláudio do Jardim Nova Europa. Problemas na próstata, tem algum sintoma? Então, os problemas da próstata, como eu disse no início, eles estão na lista dos que menos sintomas dão. Eu digo os problemas graves. Então, quando você tem um problema prostático, basicamente a próstata, pela condição anatômica dela,
que ela fica logo abaixo da bexiga, ele envolve o canal da urina, quando ela cresce, e é isso que acontece com o tempo, com a idade, a próstata cresce e ela começa a fechar o canal. Então, basicamente, os sintomas que a próstata leva no homem, depois dos 50 anos, 60, é uma dificuldade para urinar. Essa dificuldade pode ser variável, pode ser intensa, pode ser leve, você pode ter que acordar à noite várias vezes para urinar, você pode ter que sair correndo para urinar, porque senão você perde urina, tem uma série de coisas. É um tipo de uma síndrome, com vários sintomas, mas todos os sintomas são decorrentes pelo aumento prostático. Muito bem. Você não consegue diferenciar o problema prostático ser benigno ou maligno. Pode ser que você tenha um tumor benigno, que é um crescimento normal que ocorre com a idade. Isso, 40% a 50% dos homens vão ter sintomas, podem precisar de tratar ou não, mas existe o câncer prostático. O câncer prostático, que também ele transcorre com o aumento da glândula, ele pode dar os mesmos sintomas de uma doença benigna da próstata. E a gente só vai diferenciar examinando, fazendo toque prostático periódico a cada ano, a cada 2 anos, ver se existe algum endurecimento da glândula ao toque e fazer um exame chamado PSA, que é um antígeno específico da próstata, que é uma substância produzida pela próstata. Quanto maior a quantidade dessa substância circulante, mais chance de ter câncer da próstata. Então, voltando à pergunta, os sintomas prostáticos não indicam se o que ele está tendo é um tumor próprio da idade, crescimento benigno, ou se ele tem um câncer prostático. Há necessidade de fazer exames. O toque e o PSA são os primeiros. Doutor, tem mais pergunta aqui. Rodrigo Campo Belo, encontrar um caroço no pênis é sinal de alerta? O caroço no pênis, ele pode ter várias origens. Geralmente, um caroço, vamos dizer, uma úlcera ou um nódulo. O nódulo é difícil a gente encontrar. Um nódulo, por exemplo, um caroço que não tenha uma base, uma estrutura como se fosse uma úlcera. As úlceras no pênis, elas podem ser de origem infecciosa, geralmente são de origem sexualmente transmissíveis, pode ser a sífilis, pode ser o cancro mole. Então, essa é uma doença transmitida sexualmente, mas ela pode ser o câncer de pênis. O câncer de pênis também pode aparecer com uma úlcera, ou uma verruga grande que não cura, um nódulo, mas uma verruga que demora para curar, não cura, isso já começa a ter a suspeita de câncer, ou uma úlcera que também não desaparece, ela só cresce. Então, sim, as úlceras ou os nódulos penianos, a gente tem que ter cuidado, porque pode ser ou uma doença sexualmente transmissível, pode ser uma coisa rara, mas dentre as mais frequentes, ou é sexualmente transmissível, ou pode ter um tumor de pênis que pode ser maligno. Doutor, voltando a falar da próstata, outra pergunta aqui, Marcelo do Guanabara, só o exame de sangue é suficiente ou precisa fazer o toque também? Esse é o sonho de todos os homens, né? A gente sabe que o homem ele tem uma dificuldade muito grande de se submeter ao toque ainda, né? Tem um mito de que o toque vai lhe tirar a masculinidade, isso é uma besteira muito grande, né? Mas existem homens ainda que têm essa noção. O toque ainda é fundamental. Por quê? Porque se você tiver um tumor que foi diagnosticado pelo PSA alterado, aumentado no sangue, aquela substância que eu falei que a próstata produz, se o tumor, além disso, ele tiver um endurecimento prostático ao toque, ele pode ser mais grave do que aquele que tem só aumento do PSA. Então, ou seja, o toque prostático, o que está sendo discutido em relação ao toque é quando fazer e com que frequência fazer, e não fazer mais. Então, essa é a questão. Talvez existam homens que não precisem ser submetidos a toques anuais, que é o que a gente faz de orientação em geral. Mas ele tem que fazer o toque a cada 2, 3 anos, porque o toque pode estar alterado. Endurecimentos de regiões da próstata, nódulos.
eles podem estar presentes com o PSA aumentado. Provavelmente essa doença é mais grave do que se ele não tiver um toque alterado. Às vezes também existem cânceres prostáticos que só alteram o toque e o PSA está normal. Então, respondendo à pergunta dele, só o PSA não é suficiente. É necessário fazer o toque também. Doutor, as perguntas e os comentários não param de chegar aqui no nosso WhatsApp. Lembrando a você de casa que a sua participação é fundamental. Só mandar sua pergunta que o doutor Ubirajara tira aí a sua dúvida na hora. Doutor, agora é o Simval que mandou pra gente. Ele faz assim: doutor, na minha opinião, deveriam ter mais campanhas para o homem cuidar da saúde. Conheço homens que ainda têm preconceito de ir ao médico. Esse assunto não deveria ser mais debatido na TV, no rádio ou até em outros meios de comunicação? Bom, Viviane, o senhor me dá uma chance de ir um pouquinho mais além do que ele está falando e entrar num assunto que eu acho que é até delicado e eu tenho feito campanhas das mais diversas em relação a isso. Ele tem toda a razão no que ele está falando. E eu vou dizer uma coisa prática, que é um fato. Nós temos políticas públicas muito bem estruturadas para a saúde de criança, mulheres, idosos. E nós temos políticas muito estreitas, para usar uma palavra mais forte, em relação à campanha do homem. Nós estamos conversando sobre isso porque hoje é o Dia do Homem. Porque é um dia no ano que a gente fala sobre saúde do homem. No Dia do Homem. Depois disso, a gente vai falar alguma coisa em novembro, que é Novembro Azul, em relação ao câncer de próstata. A gente fala muito pouco. Aí você fala assim, bom, mas será que isso não é um problema só do homem, só dos médicos? Mas vamos lá. Se você olhar para a cidade de Campinas, agora a minha crítica a essa questão. Nós temos na cidade de Campinas alguns centros que são de excelência para a saúde da mulher. Nós temos o CAISM, né, que é o Centro de Atenção Integral à Mulher, que fica no Unicamp, todos conhecem, está lá há mais de 30 anos. Nós temos agora o Hospital do Amor, que fica, todo mundo conhece, fica perto do Hospital Gatti, que é um hospital dedicado à saúde da mulher e alguma coisa de outros cânceres. Existe um projeto de construção, elaboração de um Hospital da Mulher em Campinas, portanto, nós temos provavelmente, em pouco espaço de tempo, 3 lugares excelentes para a saúde da mulher. Quantos nós temos para a saúde do homem? Nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque falar de saúde do homem não dá voto. O homem não é um indivíduo reivindicador de atendimento. Pelo fato que eu disse no início que o homem ele não vai ao médico, aquela questão toda. Então, se você falar, por exemplo, de repente apareceram dados, vamos fazer uma avaliação hipotética, trazer notícias hipotéticas aqui, que não são tão hipotéticas, mas vamos dizer que são hipotéticas. Vamos dizer que apareçam trabalhos bem embasados que não precise mais fazer mamografia para a mulher, que a mamografia, para você detectar câncer de mama, não diminui a mortalidade, índice de mortalidade do câncer de mama. O que vai acontecer? A mulher ela não vai querer saber disso, ela vai continuar fazendo mamografia a cada ano, 2, 3 anos, porque ela está acostumada a fazer isso. E se impedir que ela faça, ela vai brigar, ela vai fazer panelaço, ela vai na prefeitura, ela vai solicitar que isso não seja interrompido. Agora, imagine se algum trabalho científico bem embasado fala não precisa mais fazer toque prostático. Os homens vão ficar felicíssimos, vão fazer campanhas para justamente, está vendo? Disse que não precisava. Então, a diferença é brutal. O homem não faz questão que existam ambientes específicos para ele. Não existe, entre aspas, um lobby do homem para a sua saúde. Então, o que acontece? Nós não temos nenhum setor que identifique, que trate especificamente do homem. Você vai no consultório médico, nós temos, a minha clínica é meio focada na saúde do homem, mas você tem que tomar cuidado, porque lá também tem outros atendimentos que não são para o homem. Então, o homem já fica inibido de estar num ambiente que ele pode ter que falar alguma coisa do íntimo dele num ambiente que não é propício.
Imagina um indivíduo que vai procurar o médico porque ele está impotente. Óbvio que isso é uma coisa muito íntima dele, né? Ele não quer que todos saibam. Imagina se a atendente ou a secretária pergunta qual é o seu problema. O que ele vai falar? Então, nós não estamos preparados para deixar o homem à vontade em situações que são ruins. Então, eu só fiz um resumo de qual é a situação atual. E o Simval tocou na ferida, que eu acho que é verdade. Nós não temos campanhas e não temos estruturas. No Brasil, nós temos um hospital do homem em São Paulo, só. Não temos mais nada. Temos uma lei que foi promulgada em 2007, Lei de Saúde do Homem. Ela está engavetada até hoje. Há 15 anos não se fez nada depois que se promulgou essa Lei de Saúde do Homem. Eu participei da feitura dessa lei em Brasília, fui várias vezes a Brasília, e ela simplesmente não se tornou realidade. Doutor, diante aí da sua resposta, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu até pegar, é o Jonathan. É importante ter um médico de família que cuide de todos? Ele quer, sentindo ter uma afinidade maior com um médico só? Eu acho que a figura do médico de família é importantíssima. Se nós formos ver os melhores, os países mais avançados do mundo, todos têm estruturas de saúde da família muito avançadas. Eu acho que no Brasil nós estamos engatinhando, mas já em passos até mais rápidos. Por exemplo, existe uma disponibilização de vagas de residentes para medicina da família, seja da prefeitura, seja da Unicamp, por exemplo, que é um número bastante promissor. Ou seja, talvez no futuro bem próximo, formaremos vários médicos de família. Eu acho isso fundamental. Eu acho que o médico de família é ele que pode dar esse equilíbrio, é ele que pode dar esse alerta no seio familiar. Eu só acho que o médico de família tem que ser treinado para ele ter um cuidado especial para quando lidar com o homem. Volto a dizer, o homem é um ser esquisito. A mulher é um ser muito mais normal. A mulher, ela vê as doenças com um olhar real. O homem é muito comum, vou te falar, por exemplo, eu trato assim, no dia a dia com câncer da minha área. Quando eu falo para um homem que eu revelo a ele que o diagnóstico dele, no exame que ele me traz um câncer de próstata, eu tenho certeza, quase que absoluta, isso ocorre em 90% dos casos, o homem se cala imediatamente depois de ele ouvir essa palavra, câncer de próstata. Você pergunta se ele tem alguma dúvida, ele fala que não tem. Eu tenho certeza que ele está cravado de perguntas. Eu peço para ele ir para a casa dele, conversar com a família e voltar depois de 1 ou 2 semanas. Porque daquele ponto em diante ele não consegue falar mais nada. Se a mulher recebe esse resultado, ela vira falante, ela começa a fazer perguntas, ela quer saber tudo naquele momento. Então, são dois, digamos, seres totalmente diferentes e têm que ser encarados de maneira diferente. O homem é muito mais embotado. Às vezes ele vai para casa e não conta para ninguém que ele teve essa doença. Né? É uma coisa bem esquisita e a gente tem que saber que ele tem essa ação. A mulher é muito mais fácil, ela é muito mais realista nas doenças, sejam menos graves ou mais graves. Doutora, a gente citou aqui algumas doenças. O que chama a atenção é que muitas dá para prevenir. O problema é esse, que o homem vai deixando para depois, né? Então, vamos citar só o câncer de próstata. Isso, o que eu vou falar é uma coisa estatística, não é um achado. Nós já fizemos estudos em relação a isso, temos publicação em relação a isso, e existem publicações internacionais. Se o homem ele vier logo ao médico e fizer diagnóstico da doença inicial, 90% dos tumores são curáveis. Veja, 90%. Então, o problema é que boa parte dos homens não chegam nessa fase, eles chegam em doenças mais avançadas. Então, o que a gente está preconizando é que ele vá ao médico procurar suas doenças.
Aí, a gente sabe que também tem alguns colegas médicos que dizem o seguinte, principalmente não urologistas, não cardiologistas, não especialistas, cirurgiões, oncologistas, estou dizendo, muito, infelizmente, muitos que lidam com saúde pública. Houve, há 10, 15 anos atrás, um grande movimento incentivando que os pacientes não procurassem seus urologistas, não fizessem nem mais toque, nem PSA. Por quê? Porque muitos estavam sendo diagnosticados com doença tão inicial que eles estavam sendo tratados sem necessidade. E existia um diagnóstico em excesso e um tratamento em excesso. Portanto, eles falam assim, procure seu urologista só quando tiver sintomas. Bom, eu estou falando desde o começo, se você procurar com sintomas, você vai ter uma doença muito mais grave. Nós fizemos esse estudo na Unicamp, que eu trabalho lá no Unicamp há 40 anos, sou responsável por essa área. Nós vimos o seguinte, se o homem procurar o urologista quando ele tiver sintomas do câncer prostático, 40% deles têm doença localmente avançada, pelo menos, portanto, mais improvável de curar. E é uma grande besteira o que foi falado para não ir ao médico, só esperar sintomas. Isso foi provado, porque eles pararam de falar isso. Então, o problema, o melhor é ir sim ao urologista, ao médico, fazer seu exame de toque e PSA. O que nós divulgamos é que talvez o intervalo que se vá ao médico, talvez não precise ir todo ano, pode ser a cada 2 anos, 3 anos. Mas é sim fazer o toque PSA desde os 50 a 55 anos. Porque aí nós vamos saber se ele tem doença ou não. É isso que nós preconizamos. Dr. Ubirajara Ferreira, ele é médico urologista, ele está aqui na nossa telinha, falando ao vivo no Saúde é Vida, sobre a saúde do homem. Doutor, tem muita pergunta para fazer para o senhor aqui, tá chovendo pergunta, dúvida. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua tirando todas as dúvidas de você de casa. E doutor, o senhor chegou a falar de câncer, tem muita pergunta também relacionada a câncer que afeta homem. Então, segura aí, doutor, só para a gente beber uma água, você de casa também não saia daí, é coisa rápida, o Saúde e Vida volta já já. Saúde e Vida de volta aqui pela tela da TV Câmara Campinas, a gente está ao vivo, lembrando que você pode acompanhar, claro, aqui por meio da sua televisão, na tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. O Saúde e Vida está sendo transmitido ao vivo no nosso Facebook e também no YouTube da TV Câmara Campinas. E lembrando também que a sua participação é fundamental. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado aí no seu celular. Surgiu alguma dúvida? Já manda pra gente que vamos tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo. Esse é o nosso objetivo, levar informação de qualidade para você, tudo relacionado à saúde. E falando em saúde, dia 15 de julho é o Dia Internacional do Homem. Pois é, por isso o nosso programa está sendo aí voltado para eles, para os homens. Você sabia que homem ainda não procura muito médico? As mulheres estão aí na frente. E por isso a gente quer tentar mudar um pouquinho, né? Fazer os homens se cuidarem mais. E quem está ajudando a gente a esclarecer a importância de procurar um médico, olha só, é o Dr. Ubirajara, ele que está aqui na tela comigo desde o início do programa falando sobre as principais doenças que afetam os homens. Doutor, agora abrindo aí esse segundo bloco, eu queria comentar uma estatística com o senhor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os homens vivem 7,1 anos a menos do que as mulheres. E é aquilo que a gente falou no bloco anterior, né? Dá para evitar se cuidasse. Isso é verdade, o homem vive muito menos que a mulher. Tem uma série de questões que são conhecidas e outras que não são conhecidas. Talvez tenha uma questão hormonal, tem a questão de exposição do homem
a riscos, né? O homem se expõe mais a risco do que a mulher. Isso historicamente, né? Isso não é questão de avaliar se existe diferenças entre atividades de mulher ou o homem. A gente sabe que as atividades são diferentes. Pode ser que no futuro não sejam, mas hoje são diferentes, né? O homem ele é exposto a atividades mais arriscadas do que a mulher. Ele está mais... a cultura que nós vivemos, certo ou errado, faz com que o homem seja o mantenedor da família, enquanto a mulher é a cuidadora. Ainda é assim, né? Por menos que a gente queira analisar a realidade. Óbvio que tem mudado, tem estruturas familiares que são diferentes, tem mulheres que já assumem responsabilidades diferentes e homens que são menos responsáveis por essa parte, digamos, de manter, principalmente financeiramente, as famílias. Mas isso existe mesmo. Primeiro, eu acho que aí tem multifatorial esse dado. O homem se cuida menos, bom, nós já falamos isso o programa inteiro. Segundo, o homem ele é mais exposto a riscos, né? É só você ver, às vezes, coisas que os homens fazem que são meio irracionais, né? Em termos de esportes, em termos de profissionais e assim por diante. Né? Existe também a questão que provavelmente é uma questão constitucional. O fato, por exemplo, até existem alguns dados, né, por exemplo, que geneticamente, por a mulher ter 2X, nos cromossomos sexuais, o homem é X e Y, essa perna que falta para ser 2X traz menos proteção para o homem. Existem alguns estudos em relação a isso, né, do ponto de vista imunológico, assim por diante. A gente não sabe exatamente quais são todas as causas, mas o fato está aí, o homem vive menos que a mulher. Doutor, no primeiro bloco a gente também falou sobre algumas doenças que acabam afetando mais os homens, né? O senhor também citou alguns tipos, né, de câncer. Eu queria comentar com o senhor se o câncer de pele também é um dos que mais atinge aí os homens? Sim, pele também. Existem um vínculo muito grande com a exposição à luz solar, né? Indivíduos que são mais expostos podem ter, indivíduos que têm peles mais sensíveis, peles mais claras, né? Isso pode acontecer, manchas que acontecem na pele. Existe uma incidência que não é pequena de câncer de pele. Felizmente, muitos cânceres não são tão graves assim, mas a gente sabe, por exemplo, que trabalha na roça, fica abaixo do sol o dia inteiro, né? Ele pode ter câncer, por exemplo, de lábio, né? Que é um câncer que pode acontecer por exposição ao sol, ou não só em lábio, em outras regiões. Mas a pele se a gente analisar a incidência de cânceres de maneira geral, a pele é a estrutura que mais câncer tem. Ela não é um órgão, né? Ela é uma estrutura que envolve todo o corpo humano, mas câncer de pele é o mais comum que existe, se a gente comparar com os outros cânceres, seja mama, seja próstata. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. As manchas que, por exemplo, tem manchas que ocorrem na pele do homem, ou feridas que não cicatrizam na pele, né? Ou manchas que aparecem e elas têm uma borda meio irregular, que são meio infiltrativas nas bordas. Isso pode ser ou melanoma, por exemplo, ou cânceres, outros espinhos celulares, vasos celulares, assim diante. Mas o câncer de pele, ele é muito incidente, sim. E doutor, relacionado ao câncer de pele, protetor solar, né? Homem também não tem esse costume. O homem não se cuida de maneira geral, né? Vamos deixar isso bem explicado. São poucos os que se cuidam. E a questão do protetor solar também é muito infrequente o homem usar. A gente vê que muitas mulheres, elas têm o costume, desde da juventude, de ter proteção, por exemplo, para o rosto, né? É muito comum você ver as mulheres passarem hidratantes ou protetores solares para o rosto. É raro você ver em homem ele ter esse mesmo atitude. Eu não sei se o homem acha que, por exemplo, ele passar um hidratante no rosto é uma coisa meio
não condiz muito com a característica dele em termos de atitude de macho, né? Eu acho uma besteira muito grande, mas é esquisito ele ter esse costume. Eu, particularmente, eu tenho esse costume, mais de 20 anos, que toda manhã eu passo um hidratante no rosto e não me sinto menos homem por causa disso. E acho que isso ainda mais nós, que eu eu tenho esse costume de passar um protetor todas as manhãs e fico, obviamente, o dia inteiro com isso, porque nós estamos num país tropical e é óbvio que você fica exposto ao sol sem você perceber. Você sai, vai pegar seu carro, você está na rua, você sai para ir nesse lugar, você está se expondo ao sol, às vezes sol forte, né? Nós temos temperaturas altíssimas. Então, é imprescindível, e o rosto é o mais exposto. Você está com blusa manga longa, né? Você está com, às vezes, não está com exposição da mão, por exemplo, a mão é outra estrutura que é muito exposta, o próprio pescoço, as orelhas, né? São muito expostas a raios solares. Então, eu acho que um protetor solar devia ser usado por todos os homens e mulheres a partir dos 20 anos, e usar a vida inteira. Essa é a minha opinião também. Eu acho que os dermatologistas que são muito zelosos por isso, eles também indicam que isso seja feito. Doutor, a gente falou aí um pouquinho de câncer de pele e também pesquisando sobre esses tipos, né, que tem, eu vi que o senhor já até comentou, o câncer de próstata ocupa aí a segunda posição do tumor mais frequente, né, nos homens. Dados do INCA estimam 65.840 novos casos só este ano aqui no Brasil, sendo o responsável pela segunda maior causa de morte por câncer. É isso mesmo? Esse dado é correto? Sim, sim. O câncer de próstata, e ainda eu vou além, né? Provavelmente esses dados estão subestimados. Explico por quê. Tanto este ano quanto os outros 2 anos, nós tivemos um número inferior de casos, porque pandemia. As pessoas estavam todas preocupadas com o vírus e não com os cânceres. E muitos dos homens não procuraram atendimento. Então, a incidência de câncer, de maneira geral, ela caiu em torno de 15%, 20%, todos os cânceres. Se você pegar câncer de pênis, por exemplo, testículo, próstata, bexiga, você vai ver uma queda de diagnóstico, porque muitos dos indivíduos não foram aos médicos, né? Por N razões. Então, provavelmente esse número deve ser maior do que esse, só que não chegaram a ser feito diagnóstico. Portanto, vai chegar a ter uma realidade mais, vamos dizer, palpável a partir do ano que vem. Ainda esse ano nós estamos vivendo, digamos, um rescaldo da pandemia, se bem que muitos já estão procurando, voltando os médicos, fazendo os seus tratamentos, mas ainda é muito dísparo. O primeiro semestre praticamente inteiro ainda tem esse receio. Então, existe sim um número muito grande de pacientes com câncer. O câncer de próstata, ele não é o que mais mata, porque existem cânceres que demoram muito para levar o nível da óbito, e tem cânceres que não vão ser tão agressivos, mas ele é o que mais incide depois do câncer de pele. Mas ele é o segundo ou terceiro que mais mata depois de câncer de pulmão e câncer de colo também. Mas, de qualquer maneira, é muito grave. A gente pode, muitas vezes, falar assim, não, ele não vai levar a óbito, mas ele vai trazer um sofrimento muito grande. O câncer de próstata, quando ele começa a ficar mais avançado, ele começa a cometer órgãos que, às vezes, inviabilizam a vida normal do indivíduo. Explico. Ele pode acometer, saindo da próstata, os ossos. Ele pode ter metástases, que são tumores que saem do órgão inicial e vão para outros lugares. Chamam-se metástase. Existem indivíduos que têm várias metástases em ossos. Eles destroem, as metástases destroem o osso. E ele tem fraturas muito frequentes. Por exemplo, ele está na cama, ele se mexe na cama e ele fratura um osso. Então, tem homens que têm 15 fraturas pelo corpo inteiro. Ele está com a questão cognitiva boa, ele sabe o que está acontecendo, mas ele está totalmente escravizado numa cama e com dores muito lancinantes. A gente, às vezes, não tem como
evitar a dor do indivíduo. Então, no final da doença, é um final bastante triste e a gente sempre trabalha para evitar que ele chegue a esse ponto. Doutor, se for feito o diagnóstico precoce, a pessoa consegue ficar curada, ter vida normal? O que a gente preconiza é que o homem procure, no caso do câncer de próstata, no caso de maneira geral, né? Os check-ups, de maneira geral, eles são, às vezes, meio atacados, né? Tem indivíduos que não preconizam que o homem faça check-up, que ele vá ao médico para ver se ele tem alguma coisa, né? Eles preferem, até profissionais, deixa o indivíduo ter os sintomas, mas é uma idiotice isso. Exames gerais, eu não preconizo que façam 50 exames nos homens, é besteira. Mas uns 8, 10 exames das doenças mais frequentes devem ser feitos periodicamente, sem dúvida, né? E a gente pode diagnosticar a doença inicial e muitas dessas doenças, mesmo cânceres detectados inicialmente, são curáveis. Então, o câncer de próstata, especificamente, quando nós detectamos no início, a gente pode pegar a cura de 90% dos homens. Então, é mais ou menos assim. Os que atacam a ideia de procurar um médico ou um urologista, por exemplo, para fazer exame, eu digo o seguinte: você que acha, às vezes profissionais da nossa área, médicos ou indivíduos estaticistas, por exemplo, ou alguns indivíduos que lidam com gastos públicos, não, você não vai ao médico, porque mesmo que faça diagnóstico, você não vai, talvez vai tratar demais, espera ter doença, espera ter sintomas. Eu digo assim, quando você tem uma conta no banco, você não, de vez em quando, você não vai ver a quanto você tem de saldo, se deixa a coisa correr Deus dará, ou você prefere pelo menos saber como está seu saldo, se está baixo, tal. É a mesma coisa com a doença. Não quer dizer que você vai tirar o dinheiro do banco ou vai fazer alguma loucura. Não, é ter conhecimento. Então, o que nós preconizamos, Viviane, é o seguinte: é bom que o paciente saiba se ele tem uma doença ou não. Por quê? Porque o médico sabendo, ele sabendo, você pode ter naquele momento uma decisão. Claro, sua doença é muito inicial. Eu mesmo faço isso muito com os meus clientes. Muitas vezes a gente pega a doença muito no início. Fala, o senhor não precisa, só tem um câncer de próstata, esse câncer é um câncer inicial, talvez esse câncer não vai crescer e talvez você não precise de tratamento. Vamos seguir o curso dessa doença e ver o que vai acontecer. Você pede outros exames, manda ele voltar depois de 6 meses, 1 ano, faz exames. Às vezes, essa doença ela nem vai evoluir. Às vezes, ela vai evoluir tão lentamente que você pode deixar o paciente sem nenhum tratamento por 5, 10 anos. Mas, para eu saber disso, eu tenho que saber que doença que ele tem. Que o câncer não é um só. É um leque de doenças diferentes. Existem doenças mais graves, cânceres mais graves, que precisam de tratamento ontem, para que ele tenha uma boa evolução, mas tem cânceres que são tão iniciais, tão inofensivos, que você pode seguir sem fazer nada. E como é que nós vamos saber? Fazendo diagnóstico. Se a gente não fizer o diagnóstico, eu não vou saber que tipo de câncer que ele tem. Entendeu? A gente está aí falando dos tipos de câncer, né? Que os principais que afetam os homens. Tem ainda na terceira posição câncer de intestino. Também afeta os homens? Por que disso? Sim. Tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente falou lá no primeiro bloco? Alimentação? Sim, tem a ver com alimentação. Alimentações que são inadequadas, né? Não preciso explicar o que é uma alimentação inadequada. Ingesta de substâncias muito agressivas, álcool, condimentos em excesso, comida que realmente seja mais difícil de digerir. Mas eu acho que o fator primordial do aparecimento do câncer ou são causas que a gente não conhece, são doenças, por exemplo, inflamatórias que a gente não sabe a causa. Existe, por exemplo, uma doença chamada retocolite ulcerativa. Essa doença não se sabe a causa, mas ela está muito associada a doenças inflamatórias muito graves do colo, o sofrimento é muito grande, muitas cirurgias são necessárias para corrigir isso, ou às vezes a cirurgia não adianta, e pode cursar com câncer de colo. Mas existe também um fator que é hereditário. Por exemplo, nós sempre orientamos o seguinte: o indivíduo que tem
alguém na família relacionado a ele, seja pai, tio, tia, com câncer de colo, esse indivíduo, ou mulher, homem, deve ser submetido a colonoscopia, entrar com o aparelho sob anestesia, olhar todo o colo, o intestino grosso, pelo menos uma vez a cada 3 anos, 5 anos. Porque fazendo o diagnóstico precoce, a gente vai tendo um tratamento mais adequado. Então, o câncer de colo, ele é, sim, muito frequente, tanto no homem quanto na mulher. Um pouco mais frequente no homem do que na mulher. O senhor falou aí, o senhor já até citou numa resposta anterior, falou um pouquinho sobre o câncer de pulmão. Esse é o 4º câncer mais frequente nos homens, com 17.760 casos novos ao ano. Isso, segundo o INCA, doutor. Também câncer de pulmão afetando aí os homens. Sim, o câncer de pulmão é um câncer mais grave. Ele não é o que mais acomete, mas é um dos que mais mata. Né? Uma vez que você tendo câncer de pulmão, ele é um câncer grave que mesmo tratando a evolução é ruim. Então, existem, assim, quando a gente fala câncer, o paciente que escuta essa palavra, geralmente ele fica aterrorizado, porque ele sempre vai associar o câncer à mortalidade, digamos, inevitável e, digamos, bem precoce. Não é assim. Existem cânceres que são curáveis, cânceres menos agressivos e alguns cânceres que realmente são graves. Por exemplo, o câncer grave, o câncer de pâncreas. Pâncreas, que é um órgão que produz a insulina que eu disse. O câncer de pâncreas, infelizmente, mesmo quando ele é muito pequeno inicial, é raro o indivíduo sobreviver depois de 1 ano, 2 anos, que é um câncer muito agressivo. O pulmão também é agressivo, né? Geralmente os pacientes, boa parte deles evolui para óbito. Mas o câncer de testículo. O câncer de testículo, no jovem, que acomete o jovem, né? O testículo é outra estrutura que a gente sempre orienta que o indivíduo tenha cuidado. Por exemplo, faça uma autopalpação durante o banho. E palpe os testículos, qualquer endurecimento do testículo no indivíduo jovem, 20, 25 anos, pode ser um câncer. Às vezes você nunca pensa que o indivíduo tem câncer, porque ele é jovem, forte, faz ginástica, super ativo, e tem lá um endurecimento de um nódulo de 2 centímetros do testículo. Aquilo pode ser câncer do testículo, é muito comum. Os tumores de testículos, as massas sólidas do testículo, em 90% dos casos é câncer. Mas você opera o câncer, tira aquele testículo, a chance de curar é altíssima. Então, ele não é tão agressivo em boa parte das vezes. Né? Existem os cânceres agressivos. Então, o que nós estamos dizendo? Que quando se fala em câncer, nós não estamos falando de uma doença só, estamos falando em 200 doenças diferentes. Se a gente for ver diferenças mesmo que pequenas, existem 200 diferenças entre câncer, entendeu? Câncer em espectros de gravidade. Então, a gente tem que saber qual é o câncer. Eu sei que para o leigo é difícil isso, né? Quando a gente fala câncer de tireoide. Muitas vezes, aqueles pequenos nódulos que são câncer, você opera e cura. Ele pode depois ter que tomar um remédio para repor o hormônio, mas ele está curado. Então, a gente tem que ter ideia de qual é o câncer, né? E qual é a história natural daquele câncer. Felizmente, muitos deles não são tão graves assim. Doutor, e o câncer de cabeça e pescoço? Ele que aparece em 5º lugar quando a gente fala aí de tipos de câncer que afetam os homens. Existem vários cânceres que são comuns na cabeça e pescoço, por exemplo, câncer de laringe, né? Câncer de laringe é um indivíduo que também está vinculado muito a fumo. O fumo leva tanto a câncer de pulmão, mas câncer de laringe, que é uma estrutura que fica no pescoço, né? Ela fica, esse pomo de Adão é o início, digamos, uma parte da laringe, que leva o ar que nós respiramos até o pulmão. A faringe fica atrás dessa estrutura e leva a comida da boca até o estômago. Às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão entre laringe e faringe, mas a laringe, onde ficam as cordas vocais, tudo, ela é sede importante de câncer, e geralmente indivíduos que são fumantes podem ter câncer de laringe. Então, isso também é importante, é um câncer grave, às vezes os tratamentos são mutiladores, né? Isso traz problema importante. A tireoide, como eu falei, também está no pescoço, né? São câncer ligado ao pescoço, né?
Aí existem outros tipos de câncer, né? Mas assim, são menos graves ou menos frequentes. Câncer de glândulas salivares, né? Nós temos aqui abaixo do queixo as duas glândulas salivares que produzem saliva. Também pode ser sede de câncer, mas muitas vezes você operando no começo você pode curar. Então, assim, quase todo o corpo humano pode ser sede de câncer, né? É difícil ter um órgão que não se detectou câncer. Mesmo o coração, que é tão raro, mas ele pode ter câncer de coração. Felizmente é muito raro, mas ele pode ter câncer no coração também. Assim por diante. Então, cada um tem sua característica. Tem algumas coisas, como eu disse, tem coisas raras que, infelizmente, ele teve aquela doença, não teve como você detectar precocemente e também não teve como você evitar. Mas aí nós estamos lutando contra a natureza do ser humano, que, obviamente, é frágil em muitas situações, né? Isso não tem como você evitar. Mas existem muitas doenças, talvez, dos cânceres, 80% deles sejam evitáveis, né, em termos de frequência. Então, é muito ruim eu vejo muitas vezes no consultório, indivíduos que chegam com câncer avançado de próstata e que foram negligentes com o seu exame. Nunca fizeram, deixaram muito tempo sem fazer e chegam lá com a doença avançada. Eles chegam amargurados, porque por que eles deixaram chegar naquele ponto, né? Tanta gente alertou e eles acabaram perdendo a chance de procurar tempo e serem curados de câncer de próstata. Doutor Ubirajara, a gente está aí falando das principais doenças que afetam os homens. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre cirrose, diabetes, obesidade, tabagismo. Agora, no segundo bloco, um pouquinho aí sobre câncer. Mas, doutor, além de tudo isso, tem ainda aquelas doenças sexualmente transmissíveis, né? Que homem também precisa ter cuidado. Sim, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são, assim, a gente deixa para falar delas de vez em quando. Às vezes ela aparece um pouquinho mais frequentes, outras vezes menos frequentes, e parece que elas desaparecem do radar em alguns momentos. Mas elas sempre têm que ser pensadas. Por quê? Porque a atividade sexual é muito frequente. Às vezes o indivíduo ele reluta em se proteger ou proteger a parceira, né? E aí podem aparecer essas doenças. Basicamente, são doenças que transcorrem com algum tipo de secreção uretral no homem, às vezes na mulher também, mas no homem pode ser as uretrites inespecíficas, que são causadas por alguns organismos microscópicos, pode ser a tal da gonorreia, que é a blenorragia que nós falamos, né, que talvez seja mais frequente, e são, então, o que nós falamos de doenças que têm secreção uretral. E existem as doenças que aparecem como alguma alteração no órgão sexual masculino ou feminino, seja um nódulo ou uma úlcera. Então, as úlceras são ou a sífilis, né, que pode ter uma úlcera geralmente única, essa úlcera ela não é dolorosa, uma úlcera limpa, que não cura. Essa úlcera geralmente tem que ser pensado em sífilis. O cancro mole, que é uma outra doença, pode aparecer úlcera, mas são várias úlceras, geralmente fundo sujo, várias úlceras que aparecem. Essa é uma outra doença, não é a sífilis, mas é uma doença que transcorre como úlceras também no pênis. E aparecem outras doenças que podem ter, por exemplo, ínguas inguinais. Linfogranuloma, que nós chamamos, aparecem ínguas, como se fossem grandes nódulos, caroços que aparecem na região inguinal. Então, tem hepatite, por exemplo, uma doença sexualmente. A própria AIDS, né, é uma doença sexualmente transmissível. A gente tem uma tendência a meio que esquecer isso, mas elas aparecem de quando em quando nas estatísticas, nos consultórios, né? Outra doença é o condiloma acuminado, né, que é a tal da crista de galo, que pode cometer homem e mulher. A crista de galo, o condiloma, ele está vinculado muito estreitamente a câncer de colo do útero na mulher, pode estar vinculado também a câncer de pênis no homem, não é tão frequente essa associação, mas pode ter. Então, são doenças virais, que na mulher até mais grave, que pode estar vinculada a câncer de colo do útero.
e no homem pode estar vinculado são grandes verrugas que podem aparecer na cabeça do pênis ou no órgão inteiro, né? Verrugas que difíceis de curar, você tem que fazer a cauterização ampla para retirar essas verrugas que são de origem viral, que elas podem acometer o órgão masculino e feminino logo após a relação sexual. Doutor, enquanto a gente está conversando aí, o WhatsApp da TV não para, viu, de chegar pergunta. Vou começar a fazer aqui as perguntas para o médico. Doutor, como prevenir a diminuição dos níveis de testosterona de forma natural? A reposição de testosterona é segura para o sistema cardiovascular? Quem está fazendo essa pergunta é o Estáquio Menezes. Sua pergunta é muito importante, Estáquio. A gente faz a reposição hormonal da testosterona quando nós detectamos algum sintoma. Explico por quê. A testosterona é o hormônio masculino que dá as características masculinas, todas elas praticamente, primárias, secundárias, muitas das características masculinas são dadas pela testosterona. Muito bem. Em algum momento da vida, às vezes não tão idoso, ele pode começar a ter, por exemplo, uma diminuição da libido, né? Diminuição do interesse sexual. Ele pode ter diminuição da força do trabalho, da vontade, do ânimo, né? Um cansaço exagerado. Isso pode ser estresse, pode ser natural, ou pode ser uma baixa de testosterona, né? Então, é importantíssimo para a gente diferenciar, fazer a dosagem da testosterona para ver se realmente ela está baixa naquele nível, na qualidade que ele tem. Muito bem. Se nós, com essas queixas que eu citei agora, e ele tiver um nível baixo de testosterona circulante, às vezes até no nível inferior da normalidade, você está autorizado a repor. A reposição natural que ele cita, eu não aconselho, porque não existe nada natural que reponha a testosterona. Você tem que dar testosterona. Alguns dos sais que existem no mercado, você tem que repor. A coisa que está acontecendo, e isso é uma atitude indiscriminada e perigosíssima, é você dar testosterona para um indivíduo que está, por exemplo, querendo ganhar músculo, esses jovens que participam de competições de ginástica, de halteres, ou nas academias, querendo ter, dizer, uma definição melhor de musculação, na musculatura, começam a fazer uso de testosterona, mesmo tendo testosterona normal. Bom, aí o que acontece? Você faz uso da testosterona, a sua testosterona vai acima do valor, digamos, fisiológico, ele começa a ter problemas. Ele pode ter câncer de testículo, ele pode ter infertilidade, porque níveis altos de testosterona inibem a formação de espermatozoide. Ele pode ter má formação ou mau funcionamento e até câncer de fígado. Então, tem várias que podem ter problema cardíaco, que é uma outra alteração. Porque quando você toma testosterona, o nível de glóbulos vermelhos aumenta. Então, você começa a ter, digamos, um sangue, digamos, mais grosso, entre aspas. Isso pode dar problemas de ordem vascular, né? Angiovasculares, né? Por má circulação ou fenômenos tromboembólicos. Mas isso geralmente ocorre quando o uso é indiscriminado. Se você usa para levar um nível baixo para um nível fisiológico, e é isso que nós preconizamos, essa situação é menos frequente. Essa dúvida aqui do Jaime do bairro Castelo aqui de Campinas sobre esse assunto. Esses chás naturais para repor a testosterona, ele dá até um exemplo, Tribulus terrestris, funciona realmente ou não? Esqueçam disso.
isso são todas as substâncias, esse tribulus também é uma substância que veio com força e viu que não tem nenhum fundamento, não deve ser usado. Os estudos que foram feitos mostraram um efeito ou irrisório ou negativo. O que nós preconizamos é que, se houver uma baixa de testosterona, deva ser feito com testosterona, um dos sais, dos compostos que existem no mercado. Esse tribulus ele não funciona, então eu não aconselharia fazer reposição com qualquer um desses derivados aí que existem no mercado. Olha só essa pergunta de uma mulher, Maria de Lourdes, do Jardim Londres. Quais vacinas os homens precisam tomar? Tem alguma específica que é só para homem, para menino? Então, o que a gente preconiza, existe a vacina contra, eu falei, a questão do condiloma, né? O condiloma, existem vacinas que podem ser dadas. Isso, sim, eu acho que o menino jovem, antes de ele ter relações sexuais, na fase, digamos, adolescente, o ideal seria ele ser levado. Geralmente, quem vê isso, vê muito bem, é o pediatra. Levar o pediatra e tomar essa vacina. Acho que especificamente a vacina, não as vacinas da infância, que são todas elas já clássicas, né? Estou falando aí de varíola e todas essas vacinas que existem, que os meninos e as meninas tomam durante a infância, são todas muito bem especificadas. Agora, uma que seja ligada mais à questão sexual seria a vacina do poliloma. Então, eu acho que deveria, sim, fazer o uso dos meninos jovens, né? Porque a gente sabe que nós vivemos agora uma geração em que a liberação sexual é uma realidade, né? Os meninos e as meninas acabam tendo relações sexuais em idades muito baixas, né? Logo na puberdade. Então, o risco de gravidez indesejada é grande e também o risco dessas doenças, e principalmente a condilomatose. Então, eu acho que, sim, a vacinação contra a condiloma é uma coisa muito importante e os pediatras sabem muito bem fazer isso, orientam muito bem. Orientaria que procurasse um pediatra para fazer o uso dessa vacina. Doutor, outra mulher assistindo o nosso programa aqui, lembrando você de casa que a gente está ao vivo. Olha só, é pergunta da Marineide, ela é da Vila Georgina. Ela fala o seguinte: o que é a andropausa e o que pode causar no homem? Tem que fazer reposição hormonal também? Devo levar meu marido ao médico para fazer? Ela não cita a idade do marido, doutor. Você viu que bonitinho, Viviane? Ela levar o marido ao médico. Você já viu algum homem falar assim, devo levar minha mulher ao médico? Você já escutou isso? Nunca. A cuidadora, mais um exemplo. É interessante, eu vou contar até uma história que acontece, até para ilustrar um pouquinho essa história. Eu acho isso muito bonito da mulher querer levar o marido ao médico. Eu acho isso lindo. Só que eu não vejo homem fazer isso nunca, né? E que deveria ser bonito também, né? Vou levar minha mulher ao médico. Eu nunca escutei isso, né? Mas da mulher ao médico, levar o marido ao médico é uma coisa tão frequente. Eu lembro que tinha um casal, eu estava atendendo um casal e atendendo, obviamente, o homem, e ela foi junto, porque ela levou o homem à minha consulta. E lá pelas tantas, né? Eu estava orientando a questão de uso de roupas íntimas, a cueca. Tem algumas situações que a gente orienta que ele use cuecas mais apertadas, tal, né? E esse sujeito precisava usar a cueca mais apertada por uma questão que ele tinha. E eu disse a ela, falei assim, olha, você precisa usar a cueca, tal, que cueca que você compra normalmente? Ele olhou para a mulher dele e falou assim, bem, que cueca você compra para mim? Eu falei assim, tá, não estou entendendo. Ela que compra a sua cueca? Ele falou, sim. Eu falei assim, você compra calcinha para ela? Não, doutor, não comprei. Aí começamos a rir, né? Porque é uma situação totalmente esdrúxula, né? O homem nem a cueca ele compra, é a mulher que compra a cueca para ele. É uma coisa linda, né? Aonde chega o cuidado da mulher para o homem. Mas, voltando ao assunto. Normalmente, a reposição hormonal deve ser feita quando existem sintomas.
Aí sim o sintoma é importante, né? Não é no câncer, mas aí sim. Se o indivíduo não tem nenhum sintoma, ele tem uma boa libido, ele tem força de trabalho normal, atividades normais do dia a dia, esse paciente não precisa ser submetido a dosagem de testosterona. Se sim, ele tiver esses sintomas que eu citei há pouco, perda de libido, interesse de trabalho, cansaço exagerado, né? Muitas coisas que ele fazia, ele não consegue fazer, não quer fazer, desânimo para a vida social, aí sim ele tem que fazer uma dosagem de testosterona. E se ele tiver a testosterona baixa, sim, fazer a reposição. Às vezes, esses indivíduos que têm essas queixas, eles não têm testosterona baixa. Então, são indivíduos que têm todos os sintomas, mas eles estão passando por uma época de estresse, estão cansados, um cansaço exagerado, eles não têm uma alteração tão importante da testosterona. Bom, aí a questão não é repor. E também existem os homens que têm uma baixa de testosterona, mas eles não têm sintoma. Vivem bem, está tudo bem, libido boa. Então, não obrigatoriamente você tem que se preocupar com o nível. Não vamos tratar a testosterona. Vamos tratar, sim, os sintomas que a alteração da testosterona pode trazer. Não sei se foi claro, mas é basicamente isso que deve ser feito. Foi sim. Só uma dúvida, uma comparação, se é possível ou não. A andropausa seria a menopausa feminina? A andropausa masculina e a menopausa feminina é a mesma, seria quase a mesma coisa, doutor? A gente pode comparar? Doutor, realmente eu acabei não sendo muito trouxe detalhes em relação a isso. A menopausa na mulher, todas as mulheres, com exceções, pequeníssimas exceções, vão ter. Ela vai chegar um momento que os hormônios vão baixar muito, o estrógeno, tudo, ela vai ter menopausa. A menopausa é vamos dizer, a cessação das menstruações e todas as características que ocorrem no climatério, né? Que é a baixa de testosterona, obviamente ela passa a ter alterações importantes orgânicas e psicológicas. O homem, a andropausa, a gente até deixou de usar essa palavra, andropausa. A gente fala em DAEM, que é um distúrbio de diminuição de androgênios, tal, que se dá na idade. A gente tem uma sigla chamada DAEM. Porque a andropausa, ela não ocorre em todos os homens. Ela pode ter uma alteração parecida com a mulher, mas não é todo homem que tem. Tem homens que têm 90 anos e não tem nenhum distúrbio de diminuição de testosterona. Então, não obrigatoriamente ocorre em todos os homens, como no caso das mulheres. Por isso que a gente evita falar da andropausa. Entendi. Entendeu? Tem homens que não vão ter esse distúrbio. E a gente só vincula a situação de diminuição da testosterona com a idade. E aí a gente vai tratar esses casos. Então, a explicação do doutor Ubirajara. Doutor, eu vou voltar na sua resposta lá anterior, pegar o exemplo que o senhor deu da cueca. Olha essa pergunta aqui, do Fernando, lá de Joaquim Egídio. Roupa íntima ou calça apertada demais prejudica a fertilidade? Não, não. A calça ou roupa muito apertada, muito quente, não é uma coisa que pode atrapalhar a fertilidade. Ambientes quentes, sim. É interessante que existe uma coisa histórica que se identificou, por exemplo, há 2 séculos atrás, quando começou a época a Revolução Industrial na Inglaterra, começou-se a perceber um índice de câncer de testículo em homens que faziam a limpeza de chaminés. Ou seja, o indivíduo trabalhava em ambiente muito quente e ele começou a ficar infértil e ter câncer. Então, por que isso leva à infertilidade e câncer? Não é vamos dizer, algo que aperte o escroto, né? o saco que fica, os testículos. É a temperatura. Então, o organismo ele já fez uma estrutura que é para ser assim. O testículo tem que ter uma temperatura menor do que o organismo. Por isso que ele está no saco próprio.
Então, o testículo precisa, para funcionar bem, de uns 2 graus a menos, mais ou menos, do que tem o corpo. Se o testículo estivesse dentro do corpo, existem situações que o testículo fica dentro do corpo, não desce para a bolsa. Nós chamamos de criptorquidia. Esses testículos funcionam mal, eles provavelmente perdem a fertilidade e têm mais chance de ter câncer, por causa da temperatura aumentada. Então, nós vamos falar da temperatura aumentada, e não do fato de estar apertado ou não. Acho que deu para entender bem isso. Claro, sim. Doutor, e fimose? É a pergunta do Rafael do Parque Prado. Ela atrapalha o crescimento? Quando é recomendável fazer a cirurgia? Fimose, assim, para que todos saibam, é a pele que fica em cima da cabeça do pênis, que nós chamamos de glande, e quando o indivíduo tenta expor a cabeça durante o sexo ou para fazer higiene, a pele não vem, você não consegue expor a cabeça do pênis. Isso chama-se fimose. O que se confunde muito é o excesso de prepúcio. Prepúcio é essa pele que fica em cima da cabeça do pênis. Se você consegue expor a cabeça do pênis no banho, por exemplo, você não tem uma fimose, você tem um excesso de prepúcio, que às vezes ele fica muito grande mesmo. Mas todo homem, ele nasce com um prepúcio, né? Esse pode ser excessivo ou não. E pode também ter a tal da fimose ou não, quando ele não consegue expor a cabeça do pênis. Se tiver fimose, que é essa que eu digo verdadeira, não conseguir expor a cabeça do pênis, precisa sim operar. Por quê? Porque, primeiro, que fica difícil a higiene, ele não consegue, porque não expõe, aí fica aquela estrutura interna, é uma secreção que todo homem tem, chamada esmegma, é uma estrutura branca que irrita a cabeça do pênis. Se o indivíduo vai até a fase adulta e nunca expôs a glande, a cabeça do pênis, ele tem um risco alto de ter câncer, porque essa estrutura causa uma irritação e pode levar a câncer. Então, o indivíduo que tem fimose, sim, deve operar. Essa é uma indicação da cirurgia de fimose. A outra é que ele vai ter problemas para ter relação sexual. Quando ele tiver a penetração do pênis, a pele vai ser jogada para trás. E se ela é jogada para trás e ela não passa pela cabeça, isso machuca, dói, leva a sangramentos. E se ela é forçada a expor a glande de maneira exagerada, ele vai poder ter uma outra complicação chamada parafimose. O que é a parafimose? É quando a pele é forçada para trás, fica agora naquele sulco após a glande e não volta mais. Porque se você expôs e ela já estava difícil, ela não consegue voltar. Então, nós chamamos de parafimose. Isso vira uma urgência. Você tem que ir lá e tirar essa pele, porque você começa a ter problema de irrigação para a cabeça do pênis. Então, uma coisa é a fimose e a outra coisa é a parafimose. As duas são de resolução cirúrgica. E essa cirurgia é feita com qual idade, mais ou menos, doutor? A idade que a gente imaginar. A gente evita fazer essa cirurgia em crianças muito jovens, né? Assim, a grosso modo, depois dos 4, 5 anos, a gente começa a se preocupar em fazer essa cirurgia. É que, às vezes, crianças muito pequenas, de 1, 2 anos, começam a ter inflamação e infecção, porque não expõe a cabeça do pênis e esse esmegma começa a dar problema de inflamação já no primeiro, segundo ano de vida. Aí a gente indica até mais precocemente. Voltando a falar um pouquinho aí do exame de toque, o Rogério do Ouro Verde. Qual a idade certa ou aproximadamente para começar a fazer esse exame? Isso é muito variável, mas existe hoje, nós chamamos de diretriz, que é aceita, digamos, boa parte do mundo, que esse exame de toque tem que ser feito após os 50 anos. Com que frequência? Depende um pouco do que você encontrar no toque. Se tiver tudo muito normal, uma próstata muito pequena, você pode fazer intervalos de 2 anos, 3 anos. Se você achar que é uma próstata já um pouco grande, tem uma área que você está meio em dúvida, o ideal é fazer esse toque anualmente para não ter nenhuma surpresa. Então, basicamente, a gente fala para os homens virem ao urologista fazer toque e o exame de sangue
anualmente ou cada 2 anos após os 50 anos. Se ele tiver história familiar, por exemplo, um pai, um tipo que teve câncer de próstata, a gente orienta que ele chegue aos 45 anos, então um pouco antes de fazer seus exames, porque a chance dele é maior de ter câncer de próstata se ele tem parentes chegados com câncer. Doutor, falar um pouquinho também sobre vasectomia. Essa é a dúvida do Vitor do bairro Botafogo. Ele quer saber como essa cirurgia é feita, se a recuperação é tranquila e se de repente ele se arrepender, é possível reverter? Desculpa, qual é o nome dele mesmo? O Vitor do bairro Botafogo. Vitor, a cirurgia é uma cirurgia relativamente simples. O que se faz é procurar os canais. Existem 2 canais que levam o espermatozoide, que é produzido nos testículos. Quando o espermatozoide, durante o ato sexual, você expele seu esperma, os espermatozoides eles são lançados junto com o líquido, com o esperma. E eles sobem por esses canalículos, que vão do testículo quase até a uretra, lá atrás, e eles são expelidos lá. Então, esses canalículos parece um espaguete, para você ter uma ideia. É um espaguete bem endurecido, assim, no formato de um espaguete. Eles tem esse canal que o esperma vai até a uretra. O que nós fazemos é achar esses 2 canais com incisões no escroto, retirar esses canais e cortar os canais e amarrar. O que vai acontecer? O espermatozoide não vai mais conseguir subir por esse canal, portanto, ele vai ficar acumulado. Isso é feito dos 2 lados, obviamente. Ele vai ficar acumulado no testículo e o organismo absorve esses espermatozoides que estão aí e durante a vida. Se você fizer isso, eles vão sendo absorvidos. O tempo de você, se você quiser refazer, porque você teve uma nova parceira, você se arrependeu da vasectomia, é até mais ou menos 10 anos. Após isso, existe uma inviabilidade dos espermatozoides que estão aí sendo produzidos, e aí os resultados são muito piores. Então, para fazer a cirurgia, cortar e amarrar esses canais. Para refazer, é mais difícil, é uma microcirurgia, nós temos que reconstruir os 2 canais. Então, a gente geralmente orienta que o paciente tenha muita certeza de que ele não quer mais ter filhos. E se ele tiver qualquer dúvida, é bom que ele colha esperma e deixe num banco de esperma, para que, se ele precisar, ele possa fertilizar depois a sua nova parceira, ou a sua parceira atual, né? Então, isso que a gente geralmente orienta para que, se ele se arrepender, ao invés de fazer a cirurgia, que é mais complicado e nem sempre tem resultados bons, ele deixar o esperma para ser utilizado numa eventualidade. Doutor, outra pergunta aqui, ela é da Mara, ela não se identifica, não fala o bairro, né? Não identifica o bairro. Doutor, o que é necessário para a implementação plena da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, criada em 2008? Mara, eu acho que a sua pergunta é fundamental. Eu acho que, primeiro, é vontade política que isso ocorra. Segundo, eu acho que alguém deveria levantar a bandeira para que isso ocorresse, né? Levantar números. Por exemplo, eu tentei fazer uma campanha há uma coisa de alguns meses atrás e tentar levantar um assunto que é importante. Existem muitos homens, mulheres também, mas homens de maneira geral, mais frequente, que vivem com sonda, essa sonda que coloca no pênis ou na bexiga, né? Pacientes sondados. A gente vê muito menos mulheres com isso, mas homens a gente vê bastante. Eu tentei fazer uma campanha e levei isso à frente até onde eu pude, campanha assim, Campinas sem sonda, né? Levando em consideração a sonda que o indivíduo usa porque ele não consegue urinar, tá? Não estou falando sonda para comer, sonda de estômago, estou falando sonda para urinar. Sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada, não consegui ninguém que apoiasse isso. Por quê? Porque eu acho que a saúde do homem, quem se interessa por isso, ela não dá voto.
vamos falar o português, claro, isso não é uma coisa que tem um apelo importante. Mas a gente vê que isso é muito importante. Eu vou dizer mais o que acontece. Se você, isso é fato, eu não preciso falar uma coisa aqui que eu vou criar um problema, é um fato. Se você for ver, por exemplo, qual é o número de mulheres hoje, você pode ir lá no setor do campo e levantar os números do CAISM, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, quantas mulheres estão esperando para fazer uma mastectomia por câncer de mama? Sabe quantas? Nenhuma. Não existe fila. E aí você atravessa a rua, vai no HC e vai lá no setor de urologia, ver quantos homens estão esperando para fazer cirurgia de prostatectomia por câncer de próstata. Você vai ver algumas dezenas. Isso acontece no setor de saúde pública em Campinas. As pessoas sabem que isso acontece. Eu estou falando câncer de próstata, mas isso acontece em outros cânceres também, né? E, geralmente, se a gente for levantar, o porcentão maior de homens. Então, juntando uma coisa, que não existe um apelo. A gente sabe que muitas das políticas são feitas por lobbies, né? Ou lobby do bem ou lobby do mal. Ou o indivíduo faz um lobby porque ele quer ganhar dinheiro, ter vantagem, ou ele faz um lobby porque é importante mesmo, né? Então, se você imaginar que o apelo emocional, sentimental para uma criança que tenha câncer é muito maior que um homem que tenha câncer. Ninguém tem dúvida disso, né? Então, você vai ver muito mais atendimentos para câncer de criança do que para câncer de homem. Você fala assim, pô, você está criticando? Não, não estou criticando. Acho que é ótimo que haja atendimento de câncer de criança, que é essencial. Eu também me sensibilizo. Mas eu me sensibilizo também para o senhorzinho que está esperando uma sonda dentro da barriga e não consegue urinar faz 2 anos. Nós acabamos de operar o senhor que veio da Bahia, fazia 2 anos que ele estava procurando algum lugar que pudesse operar e tirar a sonda, que ele usava 2 anos uma sonda que sai pela barriga. Ele tinha o quê? Um estreitamento no canal benigno, uma cirurgia simples, tirava a sonda dele. E aí, operamos ele, depois de 2 anos, que é uma cirurgia que ele podia fazer a qualquer momento, ele conseguiu fazer. Então, onde eu quero chegar com esse assunto? A questão é multifacetada, mas seguramente a política está dentro disso. Por exemplo, quando falou-se, não sei se você acompanhou a instituição do Hospital do Amor aqui em Campinas. Quando se falou sobre isso, eu fui um dos que discutiu isso, tentei consternar os órgãos públicos para que lá fosse feito um atendimento de câncer de próstata também. Sabe o que me responderam? Não, aqui não vai ser câncer de próstata, vai ser câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de cabeça e pescoço e cólon também. Mas câncer de próstata não precisa ser câncer de próstata. Então deixa o pessoal ter câncer de próstata, deixa o paciente sofrer câncer de próstata. Agora, eu acho que isso é assim, a consternação para o homem que sofre de câncer é muito menor do que outros cânceres. Infelizmente, é essa resposta que eu posso te dar. Tá aí, então, a resposta do Dr. Ubirajara Ferreira. Ele é médico urologista. Doutor, eu tenho muita pergunta para fazer para o senhor, mas muita pergunta mesmo, só que infelizmente eu não tenho mais tempo, por isso eu vou deixar aqui o convite para o senhor, para a gente voltar a falar deste tema aqui no Saúde é Vida. Até peço desculpa para o pessoal de casa, a gente vai falar de novo sobre a saúde do homem e voltar a fazer todas essas perguntas aqui que eu não consegui fazer hoje. Doutor, para a gente finalizar, qual que é o seu recado que o senhor deixa aí, então, nesse dia 15, Dia Internacional do Homem, para o homem que está assistindo a gente nesse momento? Daniel, eu acho que a oportunidade é muito importante que você me deu, tem dado, até pelas perguntas que foram feitas, e eu estou aqui na TV Câmara que tem a ver com os políticos da cidade. Eu, sim, sinceramente, gostaria que muitos se ativessem, que vissem um pouquinho o que nós falamos durante esses minutos e procurassem as estatísticas e começassem a ficar um pouco mais consternados e começassem a pensar um pouco mais nesse assunto, né? E, infelizmente, eu não tenho visto isso acontecer, né? Eu acho que talvez essas datas mais marcantes
possam servir para a gente parar e começar a repensar o que nós estamos fazendo em Campinas pela saúde do homem. Acho que nós estamos fazendo, infelizmente, muito pouco. Por exemplo, eu vou dar só um outro fato para você. Há 15 anos atrás, desta ordem, começou-se a discutir como nós teríamos que distribuir mais atendimento de câncer no estado de São Paulo. Eu participei de algumas reuniões em relação a isso. E por quê? Porque foi feita uma avaliação no estado de São Paulo e viu que, por exemplo, a região de Barretos, tem lá o Hospital de Barretos, que é muito bom, sobre câncer de Barretos, então toda aquela região que vai indo lá para o Mato Grosso tem um atendimento muito bom na região de Barretos. Se você descer agora para a capital tinha o AC Camargo, que é muito bom, pessoal de câncer, também tem uma estrutura boa para câncer. Se você for para a região de Jaú, tem lá uma estrutura de Hospital do Câncer de Jaú que é muito boa. E o que se viu, então, é o seguinte, que tinha um problema muito grande na região de Campinas, que não tinha nenhum atendimento específico. Tem, assim, alguns centros que lidam lá, como o Unicamp, pouco essa coisa, mas o hospital para câncer não tem. E lá, nesse momento, você sabe o que foi decidido? Fazer o ICESP. O ICESP que surgiu nessa época. Pegaram aquela estrutura, que era um outro hospital, e criaram o ICESP, Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, que foi feito na capital. Já existia um, fizeram outro. E em Campinas, até hoje, não tem um centro oncológico. Agora está se falando sobre isso. Mas a gente vê agora essa geração, essa mudança na cidade política, e se falou mais em outro hospital da mulher, e não se falou em hospital do câncer. Eu acho que é fundamental que a gente tenha uma estrutura voltada para câncer. Aí, obviamente, não só direcionada para o homem, para a mulher, mas especificamente para o homem, porque para o homem não existe nada, para a mulher existe alguma coisa. E eu não vejo nenhum movimento direcionado a isso. Talvez, a gente sabe, um embrião que está surgindo no Unicamp, uma estrutura que se faça com um hospital de câncer em Campinas, mas já está passando do momento de necessidade. A gente tem um atendimento muito ruim, eu posso dizer porque eu tenho números para dizer isso, muito ruim. Minha especialidade, eu sou professor titular de uro-oncologia, de urologia oncológica. Eu lido com essa área há 30 anos, eu sei dos números que nós temos aqui nessa região, são muito ruins. E a gente tem falado sobre isso e a coisa não vai. Então, eu só queria agradecer a essa oportunidade de a gente falar sobre doenças do homem, obviamente focar também em câncer do homem, que eu acho que é um assunto primordial nessa situação, e é óbvio que eu estou à disposição para outros convites, outros dias, e fico muito feliz de vocês terem lembrado do meu nome e me convidar para falar sobre esse assunto, que para mim, apesar dos problemas, é apaixonante. Muito obrigado. Doutora, a gente que agradece aqui do Saúde à Vida a sua participação mais uma vez aqui na TV Câmara Campinas. Tenha certeza que foi uma participação muito rica. Como eu disse para o senhor, perguntas não pararam de chegar a todo momento. Por isso, a gente vai convidar assim, o senhor mais uma vez para tirar todas as dúvidas, essas aqui que a gente não conseguiu responder e outras que com certeza vão chegar. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço também a participação de você de casa, mandando mensagem a todo momento. Lembrando que a sua participação é sempre muito especial e fundamental aqui para ajudar a gente a fazer toda a programação da TV Câmara Campinas. Então anota aí o nosso WhatsApp, é esse número que está aparecendo agora no seu vídeo, o pessoal vai colocar. Deixa ele anotado no seu celular. Lembrou de alguma pergunta, alguma dúvida, alguma doença que você quer ver aqui? Só manda pra gente que a nossa produção vai atrás de um especialista. E se quiser rever tudo que foi falado nessa tarde muito rica de informação, principalmente aí para você homem que está assistindo a gente nesse momento, é muito fácil. O programa está disponível na íntegra no YouTube e também no Facebook da TV Câmara Campinas. A gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Se cuida e fica aqui o nosso parabéns para todos os homens nesse dia 15 de julho, Dia Internacional do Homem, e o nosso recado. Se cuidem, procurem um médico, o diagnóstico precoce é sempre fundamental. Tchau!